Esse é o Thales. E esse é o E Ike. nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Estamos aqui com um convidado muito especial, ele é diretor, produtor, roteirista, professor, e é alguém que, né, tem muito essa ideia do faça você mesmo. Estamos aqui com Emílio Domingos. Seja bem-vindo! Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. A gente que agradece muito, né, que você tirou esse tempinho para vir falar com a gente está muito animado. Bom, é isso. Eu acho que no início a gente tem esse momento em que a gente pede para que o convidado conte um pouquinho, assim, resumidamente para a audiência, da trajetória e o que você diria, assim, que resume mais quem é Emílio Domingos, para quem está assistindo aqui. Bom, eu sou um documentarista aqui do Rio de Janeiro, com uma essência, acho que bem carioca, nessa cidade que é um laboratório do Brasil, assim, e tenho feito imersões aqui na área do documentário, e minha formação é de antropólogo, então tenho uma formação muito voltada para pesquisa, e a partir da pesquisa eu fui tomando gosto pelo documentário e tenho trabalhado com documentário há 25 anos e realizei 10 longas-metragens tentando dar conta de um tema, né, que eu acho que é fundamental, que é falar da cultura negra, da história da população negra no Brasil. Nós somos a maioria da população e acho que existe uma grande lacuna em relação a essa memória e tenho dedicado meu trabalho a isso e muito feliz de fazer parte de uma geração, né, de diversos cineastas negros que têm se preocupado com isso também e, de certa maneira, tem mudado um pouco a história do audiovisual brasileiro. Fantástico. E o legal do documentário é justamente isso, né? Que você tem esse poder de trazer, de registrar, né? E também trazer essa visão para outras pessoas conhecerem também mais. E uma coisa que eu queria falar também em questão do documentário em relação à construção de memória, que é bem interessante. Eu estava lendo agora recentemente o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, e uma coisa que eu achei bem interessante foi bem no início, quando ele ainda está falando sobre a questão de descobrir do próprio passado, né, das histórias, né, da cidade, da ilha, como muita coisa se perdeu e que, na verdade, é uma pena porque faz parte de você se conhecer, você também conhecer a sua história. Então, acho que o documentário é uma ferramenta muito poderosa para justamente contribuir com essa questão da memória mesmo. Sim, com certeza. O documentário é uma ferramenta, né, para, na verdade, trazer luz, né, jogar luz sobre diversos assuntos, diversos temas, né, e acho que existe uma tradição aqui no documentário no Brasil, né, e é uma preocupação grande em relação à linguagem também, né? Eu acho muito importante falar de documentário como linguagem também audiovisual, porque existe um grande preconceito. Sim. Desculpe. Até ia falar disso. Existe um grande preconceito em relação ao documentário. O documentário muitas vezes é tratado como algo menor dentro dessa indústria do cinema, e isso eu acho que é fruto de um preconceito, mas também de toda uma cadeia do mercado que valoriza as grandes produções, né, e valoriza esse glamour no mundo do cinema, né? O documentário, por si só, é um gênero que não é um gênero glamourizado na nossa vida cotidiana, mas acho que é também muito inventivo e muito importante como forma de dialogar com a sociedade, né? Como forma da gente conhecer a nossa própria história. Sim, exatamente, é essencial.
A gente estava até comentando recentemente porque apareceu uma postagem no Instagram que era para você preencher quais filmes principais do Oscar você tinha assistido já. E aí, assim, os principais filmes do Oscar, só que aí era praticamente quase todos, menos os documentários em si. Então, isso já mostra realmente essa questão do preconceito mesmo. É quase que quando se fala de cinema não se pensa em documentário. Como se fosse filme e documentário, como se fosse algo separado, e que não é. É uma, tem uma pergunta... Tem uma Sim. pergunta que é sempre feito, né? Assim, que é quase um senso comum, que é trágico e engraçado ao mesmo tempo. As pessoas perguntam se eu faço filme ou se eu faço documentários. Meu Deus do céu. Mas isso é horrível, gente. Gente, às vezes, quando até os documentários são, às vezes, os filmes até que mais têm impacto. Recentemente, os documentários que a gente tem assistido têm tido mais impacto emocional do que os filmes de ficção. Porque eles trazem isso. E não é simplesmente documentário, é simplesmente você contar. Existe toda a dramatização, do desenvolvimento de roteiro, que eu digo até que um bom documentário é mais difícil, porque você não pode alterar, você não tem aquela liberdade total como uma obra de ficção. Você tem que trabalhar você tem que moldar a realidade, o que você tem ali na sua frente, e conseguir contar aquela história sem você mexer, sem você fabricar. Isso é um desafio ainda, realmente, em ser uma maestria muito... Fazer documentário, você tem que dominar muito mais ainda a maestria de contar a história através do audiovisual. E uma coisa que, né, como a gente está na temporada do Oscar, uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente que, por exemplo, a animação já é uma coisa, já é um gênero, já é um estilo que é desrespeitado, mas no melhor, na categoria de melhor filme no Oscar, a animação acho que foi indicado 3 ou 4 vezes, né, nesses 90, quase 100 anos do festival, e nunca teve um documentário que foi indicado a melhor filme, que eu saiba. Pelo menos da estatística que eu tinha visto, isso é um absurdo. É tipo, nem um documentário, então, nem é considerado, poderia estar competindo com os filmes de ficção. Realmente existe um preconceito de que documentário é só algo educativo, alguma coisa que não é cinema, e isso é uma coisa que tem que ser combatida, porque os filmes documentais são essenciais para a gente refletir, porque é um contato direto a certas realidades que obras de ficção não conseguem chegar como um documentário consegue. De certa maneira, isso é uma forma de afastar o público, né, do gênero documentário, né? Então, acho que esses nichos, essas categorizações, né, do cinema, da arte, não ajudam em nada, né? Nesse sentido, acho que é muito prejudicial ao documentário, particularmente falando. Eu achei interessante que você comentou da questão da glamorização, porque quando a gente, né, quantos filmes que falam, é baseado em fatos reais, e aí são muito populares por causa disso, mas o documentário mesmo sofre esse preconceito. Então, muitas vezes uma ficção baseada em fatos reais, as pessoas têm essa receptividade maior do que o documentário, que é algo curioso e triste, né, que talvez a gente pode pensar como... a gente pode fomentar mais documentário, mas vamos agora falar um pouquinho mais sobre você, né, que a gente está aqui descobrindo, Emílio. Diga pra gente, a gente viu, né, que você tem essa estética do faça você mesmo, que foi como você começou, né, realmente, simplesmente fazendo mesmo. Como é que isso foi moldando a sua visão como documentarista? A gente viu também que você já trabalhou com Cavi Borges, né, bem no início também. Cavi, grande Cavi, né, que também tem essa ideia do fazer e também fazer com baixíssimo orçamento. Conta pra gente um pouco assim dessa sua trajetória nesse sentido, com essa visão da estética faça você mesmo. Bom, quando eu fiz os meus 2 primeiros filmes, meus 2 primeiros longas, né, o LAPA e o Batalha do Passinho, eles foram feitos sem financiamento, né, nenhum. E isso, eu não falo disso com orgulho, eu falo disso com uma certa tristeza. Acho que é muito importante a profissionalização e a valorização dos profissionais de cinema, né, que as pessoas sejam devidamente pagas, né, pelo trabalho e reconhecidas, enfim. E, infelizmente, esses filmes não tiveram
financiamento, e era uma necessidade muito grande, né, de contar essas histórias, porque eu acho que era o momento certo, né? Tem certos tipos de filme que você, principalmente no documentário, que você não pode perder o timing, né? E acho que também, que se você não consegue, se você não realiza o primeiro filme, ou deixa de realizar o primeiro filme, você nunca vai fazer o seu primeiro filme, né? Então, foram feitos com muito esforço e muito sacrifício. Eu não me gabo, eu não acho que eu sou melhor porque eu fiz um filme sem dinheiro ou com baixo orçamento. Eu acho triste, eu acho que é necessário que a gente faça os filmes, que a gente conte essas histórias e que os filmes recebam o financiamento necessário para que seja confortável para toda a equipe. Então foram grandes sacrifícios os 2 primeiros filmes, né? Eu venho de uma geração que gosta do punk rock, do rap, que tem essa cultura da rua, né? E da busca coletiva por realizar coisas, né? Então, de certa maneira, eu trouxe isso para o cinema e trago isso nos meus filmes até hoje, né? E fico muito orgulhoso de ter conseguido me profissionalizar e estar conseguindo pagar as minhas equipes e estar fazendo filmes os mais diversos, né? Com uma certa autoralidade, né? A partir das minhas escolhas, assim, né? Isso me deixa muito feliz e é muito bom conseguir o respeito das pessoas, né? Começar com grande esforço e ao longo do tempo traçar um caminho para que as pessoas reconheçam o seu trabalho e respeitem, e as pessoas eu não quero ser tratado eternamente como sei lá, o cineasta do baixo orçamento. Eu quero fazer filmes com o orçamento correto para que eu possa pagar a montadora. Hoje em dia eu trabalho com a Jordana Berg, montadora do Eduardo Coutinho, trabalho há anos já com ela, que é uma figura que me inspirou muito, né, assim, no meio. Então, quando você está começando, é muito necessário que você faça o seu primeiro trabalho e realmente existem poucas pessoas que vão acreditar em você, né, nessa fase. Então, é importante você se juntar com pessoas que tenham afinidades em relação à realização de filmes e juntar uma equipe e pessoas da sua faixa etária, pessoas que também estão começando. Então, eu acho que foi um esforço muito grande. É muito até difícil de lembrar desse processo, desses filmes, porque foi muito cansativo, assim, sabe? Fazer uma longa-metragem sem dinheiro não é fácil e é muito desgastante do ponto de vista psicológico também, né? Porque você tem que mobilizar uma coletividade, né? Enfim, para conseguir fazer um filme. Então, tudo isso foi feito em busca de uma inserção dentro de um mercado que é muito desigual e que não aposta em novos talentos, né? Já classicamente. Então a gente teve que botar o pé na porta para conseguir fazer os primeiros filmes. Mas eu acho que é muito importante a gente lutar pelos nossos direitos, lutar por poder fazer filmes com maior qualidade de equipamento, de profissionais, enfim, pagar os profissionais. Eu acho que é importante a gente pensar de maneira adulta e profissional o cinema no Brasil, porque merece ser tratado de forma profissional, porque a gente trabalha muito sério, com muito esforço, com muita atenção e dedicação ao que a gente faz. Então, nada mais natural que esse respeito e esse reconhecimento. Quando eu falo de reconhecimento, são coisas básicas, né? De estrutura para que a gente possa fazer filmes, né? Hoje em dia, eu estou no já vou fazer meu 11º longa, já fiz 10 longas,
e o LAPA é de 2008, né? São 18 anos, isso foi 18 anos atrás, e é muito importante que uma nova geração consiga uma estrutura melhor para começar a fazer filmes, e eu já vejo isso acontecendo, e fico feliz que as coisas tenham mudado, porque quando eu comecei, acho que essa abertura para o que eu fazia era muito novo, existia muito preconceito, existe muito preconceito com os temas e as pessoas que eu filmo, e até mesmo com o fato de eu me tornar um cineasta, né? O cinema é uma arte elitista, né? É uma arte que tem um custo enorme, ele não é feito para pessoas negras, historicamente, a gente tem conseguido transformar isso, mas tradicionalmente o cinema no Brasil é uma arte de elite, então essas mudanças foram abertas a fórceps, né? E felizmente tem muita gente junto nessa luta. Legal, mas sim, realmente você tocou em vários pontos muito importantes na questão de que isso de fazer filme sem orçamento ou com baixíssimo orçamento não é objetivo, não deveria ser, porque todo mundo merece justamente ter um trabalho formal de realmente receber para isso. A gente estava até comentando com o Cavi recentemente sobre essa questão de que às vezes acaba que quando alguém faz um cinema, né, e com mais baixo orçamento, como ele mesmo, que ele falou que às vezes ele se pega numa situação em que as pessoas acham que é assim, que é como se fosse o cinema dele tem que ser assim. E ele tá falando, não é assim, eu faço porque eu quero que aconteça, mas na verdade esse não é o objetivo para que seja sempre de baixo orçamento, que o objetivo é você realmente ter o trabalho, você conseguir o dinheiro, também pagar as equipes, porque o audiovisual é uma indústria, você realmente movimenta muitos trabalhos, você realmente tem esse impacto também de criação de renda, né, nesse trabalho criativo. Então, isso realmente é. Infelizmente, em muitos casos, realmente o acesso, né, como você falou, acesso talvez a recurso ou a infraestrutura é mais difícil, então, nesses casos, para começar, acaba tendo, né, esses moldes diferentes, como você fez. A gente aqui também fez um projeto, uma minissérie que foi assim, uma loucura. Depois a gente começou até a falar do aspecto psicológico também, que você fica exausto só de organizar a coletividade, de conseguir fazer acontecer, porque enfim, são muitos fatores para manter tudo sob controle. Exatamente. Então é uma coisa assim que a gente mesmo também fala, e a gente até já percebeu que algumas pessoas, né, com quem a gente trabalha pensa que é esse o molde que a gente quer fazer, e não é isso. Na verdade, a gente não fez aquilo por escolha, foi porque não deu certo, não conseguimos. Questão de necessidade, exatamente. Não por escolha, exatamente. Pois eu acho importante a gente frisar isso, sabe? Porque do mesmo modo que existe uma construção de uma visão sobre cinema como uma arte glamourizada de custos de Hollywood, etc., existe uma certa glamourização de fazemos sem dinheiro. Eu não acho legal isso, porque eu acho que envolve muita gente que quer se profissionalizar, que quer ser respeitada, e não é legal fazer filme sem dinheiro, não é legal, não é bom para a saúde de ninguém, não é bom para o resultado final do filme. Não vamos a lugar nenhum pensando assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar nas conquistas e nos avanços sempre, né? A gente fez sem dinheiro por circunstâncias, por necessidade de se afirmar dentro de um mercado que muitas vezes não abre não abre nenhuma porta para você. Exatamente, esse é o outro ponto também que eu queria comentar, da questão do mercado fechado, que é uma coisa que é muito importante, realmente lutar para abrir esses espaços também para novos realizadores. Eu, por exemplo, a gente comentou aqui com o Luciano Vidigal, que a gente ficou muito surpreso quando a gente ficou sabendo que ele foi o primeiro diretor negro a ganhar o prêmio de direção no Festival do Rio, porque né, isso mostra também já o quão fechado realmente é esse mercado para né, cargo de liderança, e que é uma coisa que agora a gente está talvez conseguindo abrir um pouco mais, mas que precisa ter realmente um trabalho nessa direção,
como você falou no início, né, a população negra é a maioria, então algo está bem errado aí, se esse foi realmente na representatividade atual, né, que a gente vê. Eu tinha visto uma estatística, mas agora esqueci se foi de 2023, eu acho, em que dos filmes lançados comercialmente, só 2 eram de diretores homens negros. Não lembro agora se era 2023. Isso foi uma coisa que eu achei sinistra mesmo. De 100 e tantos filmes, tinha só 2 diretores negros e nenhuma mulher negra na direção. Então, assim, isso mostra o quanto em si ainda é fechado e o quanto de trabalho ainda existe pela frente para abrir essas portas, né? Porque são muitas histórias importantes para a gente ouvir, são muitas vozes que a gente precisa também ouvir e abrir essas oportunidades. Então, tinha esse ponto também que eu queria comentar da questão do mercado fechado e de ser elitista mesmo. E a outra questão realmente... né? E racista. Extremamente, exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. Na verdade, a gente já falou, acho que, sobre esses pontos. Uma coisa antes da gente partir para o quadro, para os 2 quadros, que eu queria comentar, é só que você conte aqui para a audiência sobre os seus projetos que lançaram agora recentemente, que você, né, teve 3 filmes agora em 2025 que lançaram. Dá para assistir? Onde? Como é que, se alguém aqui está assistindo, como é que vai fazer para poder conhecer seus filmes? Pois acho que meu trabalho tem 2 fases, assim, tento me distanciar um pouco para entender, né? Tem uma fase, os primeiros filmes, o período inicial, eu estava falando muito da contemporaneidade, da juventude na contemporaneidade, né? O LAPA, que é sobre a cultura hip hop, ali no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, um bairro que é o epicentro da cultura hip hop aqui no Rio de Janeiro. Depois tem o Batalha do Passinho, que é sobre a dança no funk, esse fenômeno da dança no funk. Depois eu fiz o Favela é Moda, o Deixa na Régua, que é sobre a cultura do corte de cabelo nas barbearias, né, aqui nas periferias do Rio de Janeiro. Depois fiz o Favela é Moda, que é um filme sobre uma agência de modelos na favela do Jacarezinho, sobre essa questão da representação do negro no mercado da moda. E aí esses filmes fecham assim, esse ciclo de filmes sobre juventude contemporânea. E aí eu começo a fazer filmes sobre memória. Aí eu faço o Black Rio, Black Power, que é sobre os bailes de soul music aqui do Rio de Janeiro, dos anos 70, 1970, nessa década. E faço o Chic Show, que é um projeto que eu fui convidado lá pela Globoplay, que é sobre os bailes em São Paulo também, sobre os bailes dos anos 70, 80 e 90, uma produtora negra de bailes, né? A Chic Show é gigantesca e muito importante para a formação do negro em São Paulo. Aí faço mais recentemente o Dores do Mundo, o Hildon. O Hildon é um grande soulman que é parceiro de Tim Maia, que fez grandes discos e que nos anos 70 fez um disco clássico que foi um dos discos mais vendidos no Brasil e que as músicas se tornaram clássicas. Todo mundo conhece as músicas, mas as pessoas não conheciam muito o Hildon, e é uma imersão eu fiz o filme junto com o Felipe Rodrigues. O Chic Show eu fiz junto com o Felipe Juntini, acho que é importante falar isso também, essas parcerias. Fiz o Bailavine para Netflix, a convite, é produzido lá pela Conspiração, e o diretor é o Andrusha Waddington, eu faço a co-direção. Fiz uma série para a TV Globo sobre o pagode dos anos 90, uma ideia minha, um projeto meu, e a gente transformou em longa-metragem também, e essa série está para ser lançada na TV Globo, mas já participou de festivais no Rio e São Paulo, e tem um 10º filme que eu não estou me lembrando agora, foi o Bailavine, o Afro Sambas, que é um filme sobre o disco clássico do Baden Powell e do Vinícius, que também foi um convite que eu recebi, que está na HBO Max.
O Black Hill, Black Power e Chic Show estão na Globoplay. Afro Sambas na HBO Max. O Batalha do Passinho, o Deixa na Régua e o Favela é Moda estão no Itaú Cultural Play. O LAPA, que é o meu primeiro longa, está no YouTube, no meu canal do YouTube. Então os filmes estão circulando. O Wildon vai ser lançado em breve no canal Curta, mas a gente deve lançar também nos cinemas. Então, de modo geral, é assim que as pessoas podem ver os filmes. Fantástico. Então aqui, ó, fica a dica, dê uma olhada, porque realmente muitos filmes incríveis. Com certeza. E também é interessante que você também faz muitas parcerias, né? Que eu acho que isso é uma coisa também bem interessante e bem legal também do audiovisual, da gente ter essas trocas também. Mas é isso, assistam os filmes, a gente realmente recomendo vocês darem uma olhada. E agora eu acho que a gente parte para o primeiro quadro, que é o Espelho Mágico do Tempo. Isso, o espelho mágico do tempo, imagina que você está assistindo, você está olhando para um espelho e nesse espelho mágico você vê uma versão sua do passado. Você escolhe se vai ser o Emílio criança, ou adolescente, ou jovem, você escolhe a idade ou o tempo, no caso, e aí qual mensagem você deixaria para essa sua versão mais jovem? Eu acho que seria o Emílio jovem, assim. Bom, eu era um estudante universitário e realmente não vislumbrava fazer filmes, né? Para mim, fazer documentário, eu era um grande fã, né? Sempre vi muitos filmes de ficção, documentário, mas principalmente documentário, e aquilo ali era uma paixão, uma coisa que eu admirava muito, mas que eu nem projetava, nem prospectava essa possibilidade de fazer filmes. Então, eu acho que é importante não fechar as portas, né? Acreditar que é possível e considerar todas as possibilidades na vida, né? E aí, no meu caso, cinema é algo possível, né? Acreditar que é possível fazer filmes. Acho que é importante que essa nova geração também veja isso como uma possibilidade, né? Fazer filmes hoje em dia é algo muito mais fácil, né? Depois dessa revolução tecnológica, digital, o acesso às câmeras ficou algo mais simples. Então, eu acho que é estudar e trabalhar coletivamente para poder realizar os filmes. Muito bonito. Muito legal. Em si, esse programa que a gente tem aqui, Descobrindo Personalidade, tem esse intuito em si de mostrar pessoas que estão tendo sucesso, que você vê de longe ou de fora, você acha, meu Deus, esse aí teve sucesso, eu nunca vou ter essa chance, comigo não vai dar certo, eu tenho dúvidas e tudo. É a chance de humanizar essas pessoas que têm bastante sucesso, que estão tendo altas conquistas, e mostrar esse aspecto humano. E você trouxe esse aspecto da esperança, de não desistir, que as portas vão se abrir se você é persistente. E achei muito bonito. E fica a dica aqui também para quem está assistindo e talvez quer fazer cinema ou quer fazer audiovisual e que está em dúvida. Aqui o Emílio falou, acredite na possibilidade, né? E começa a conhecer. Eu acho que essa é uma boa dica mesmo, porque no fim a gente sempre fala que muitas dessas trajetórias, especialmente das pessoas com quem a gente já falou aqui, o que a gente sente muito é essa questão da paixão, né, pelo cinema e da perseverança também, um pouco da teimosia, a gente até fala da questão de realmente seguir esse instinto e essa paixão para, né, tentar de alguma forma contar as próprias histórias ou descobrir outras histórias, no caso do documentário, né, registrar também outras realidades, e isso é muito importante. Sim, com certeza. Acho que muitas vezes a gente se auto-sabota, né, por não vislumbrar uma possibilidade. Eu acho que é muito importante estar com a cabeça bem aberta e tentar ter tranquilidade para ter perspectivas, pensar em todas as possibilidades, né, ao invés de se fechar, né, de criar barreiras. A vida já cria muitas barreiras para a gente. Exatamente. Não precisa criar imaginárias. A gente tem que tentar ter uma serenidade e encarar a vida com força, assim, né? Tomando as iniciativas para que as coisas aconteçam realmente. Exatamente. As dificuldades existem, mas como a gente lida com elas e supera elas, isso aí depende da gente também. E às vezes, realmente, se a gente se fecha e também não tenta, a gente acaba criando mais uma barreira a mais.
Mas é isso, muito bonito realmente sua mensagem. E agora a gente faz então o segundo quadro, que é Pergunte aos Bright Brothers, que agora o jogo vira e você pode fazer uma pergunta pra gente. Eu tenho várias perguntas para vocês, né? Vocês são irmãos, né? Não são gêmeos, um é mais velho que o outro, que eu estou percebendo. Sim. Queria saber, fazer tipo umas 2 perguntas. Primeiro, como é que... quais são as referências audiovisuais de vocês, né? E como é que vocês foram parar na Bahia e por que vocês moram na Bahia e falam esse português perfeito? Sim. Olha, primeiro sobre as referências, são muitas, e como a gente cresceu entre 2 mundos tão diferentes, que é a Alemanha e o Brasil, a gente nasceu na Alemanha, mas a gente veio para morar mesmo eu aos 10 anos, o Thais aos 14, em si vai e vem, porque depois a gente estudou um pouco na Alemanha, veio e voltou, então a gente sempre teve esse contato diferente, mas as referências assim foram sempre, primeiramente, a base foi nossa mãe, que gostava muito de filmes, então ela mostrava muitos filmes diversos pra gente, ela gostava disso, de até assistir e comentar cenas específicas. Às vezes ela pegava um filme específico e mostrava uma cena específica, tipo, vamos assistir essa cena aqui, olha como a cena tem essa emoção, olha o som, olha a trilha sonora. Então, de base já teve essa paixão, então. E referência em geral, acho que uma referência muito forte é o cinema mudo surrealista alemão, que a gente foi com Metrópolis ou Dr. Caligari. A gente gosta muito do cinema. O que a gente gosta muito desse cinema, especialmente o que o cinema surrealista alemão trouxe, é que no início da época do cinema tinha toda essa... não tinha referências, eles realmente eram os pioneiros. E então é algo muito criativo, e como não tinha a tecnologia do som, né, tinha que ser algo muito expressivo, algo que aproveita, e a gente sempre fala, o que a gente gosta muito do cinema é essa linguagem universal, é algo que une toda a humanidade. Não importa de que canto, se você realmente aproveita a qualidade técnica, artística que o cinema tem, é que você pode realmente trazer algo que todo mundo entende. Existem valores universais entre todos nós humanos, e tem um potencial muito de unir. Ou seja, a gente gosta muito dessa linguagem do audiovisual, e que o cinema mudo tinha isso, que eles tinham que conseguir expressar as emoções sem diálogo. Então, isso é uma referência bem forte. E de resto, foi aos poucos mesclando de vários cantos que a gente agora nem sabe na verdade, exatamente tem uma qual inspiração, tem uma inspiração que a gente tem que citar aqui, que é importante, porque foi inclusive o que motivou a gente também a fazer nossa minissérie, com certeza, sim. que foi quando a gente assistiu Cabeça de Negro, do Del Cardoso, que foi essa questão também, especialmente da temática escolar, e também da temática do racismo. Foi uma coisa que a gente achou, assim, que realmente mexeu muito com a gente. Foi uma explosão de inspiração. Quando a gente assistiu, a gente pensou, gente, que filme, que temáticas muito importantes. E a gente tem que fazer a gente já tinha várias ideias de histórias escolares. Várias ideias de curtos, mas aí assistindo o filme do Del, a gente viu, e com aquela direção primorosa dele, a gente viu que tem tantas histórias de escola com a realidade brasileira que não estão sendo contadas. E aí a gente surgiu um grande inspiração. Para fazer um pequeno contexto aqui também, porque isso inclusive já começa a responder a segunda pergunta, que nós somos brasileiro-alemães, nós nascemos na Alemanha, mas a nossa mãe é do Rio, né? Nosso pai é da Alemanha, então... Por que a gente veio parar na Bahia? Já é uma história mais complicada, mas basicamente a gente tem aqui um sítio que a gente já, na verdade, é onde a gente tinha casa também, e onde a gente mora aqui. E na verdade, já tem isso desde antes que eu nasci, então, de certa forma, eu já cresci também, muita grande parte aqui também, o Ike, né, também, que ele é o mais novo. Você já reconheceu, a gente até sempre fala, o pessoal pergunta, são gêmeos. Eu sempre comento, gêmeos tudo bem, mas irmão mais velho ia dizer que eu pareço o irmão mais velho, aí eu fico com raiva, porque prefiro gêmeos, eu aceito gêmeos. Vocês são bem diferentes. Sim. Mas é isso, aí basicamente a gente estudou um tempo na Alemanha, na escola, e depois a gente veio aqui para Canavieiras, para Bahia, e terminou a escola aqui, então a gente teve muito essa vivência, realmente metade, e também essas vivências escolares daqui
daqui do Brasil mesmo, de escola pública, então foi assim, uma coisa que a gente curtiu muito de ter essa vivência mesmo. E pessoalmente eu sempre falo que foi um tempo assim para mim muito muito bom também, que acabou entrando, né, nessa inspiração para a minissérie. Mas aí depois é isso, a gente começou a fazer cinema, a gente tem muito amor aqui por Canaveiras mesmo, a gente está aqui trabalhando muito para conscientização também de outras pessoas jovens. A gente fez oficinas voluntárias ano passado para ensinar sobre audiovisual. A gente está organizando uma mostra de cinema aqui, a primeira mostra de cinema de Canaveiras, justamente também para ter essa função da criação de público, de fazer as pessoas também começarem a assistir cinema e questionar e criticar, assim, no caso, ter o senso crítico, não criticar, mas no sentido de assistir e não falar só, gostei ou não gostei. É tipo, e sim, o que eu gostei, o que eu gostei, por que eu gostei desse filme, por que eu gostei desse personagem, o que me atraiu nisso, gostei do figurino, sabe? Todas essas coisas que são o além do só o gostar ou não gostar. Exatamente. E é isso, então, acho que esse é um pouco um resumo das perguntas. Sim. Legal, bacana. E há quanto tempo vocês trabalham com cinema? Em si, a gente fala que realmente começou, foi por uma coisa que começou como um hobby, uma paixão. O primeiro curta que eu ganhei o prêmio foi em 2018. Aos 16 anos, que tinham Uau. 10 anos, então. Sim, quase. Sim. Mas na verdade, realmente, o que virou mais sério, assim, foi 2022. Que durante a pandemia, a gente estava planejando uma ideia, a gente fez na verdade, um média-metragem, que na época a gente não tinha nenhuma experiência com o mercado, nem nada, então a gente fez um média, né, que você sabe o que significa. E, exatamente. E, é um formato que não um formato que fica naquele limbo, no meio do caminho, sim. Mas eu acho que é porque a história tinha que ser contada dessa forma, né? Exatamente. Tempo, né? Vocês sentiam isso na época, né? Sim. Exatamente, a gente fez só realmente pela narrativa e porque a gente queria contar essa história. Isso foi uma coisa... A gente nem sabia que ia ser tão popular depois, a gente viu que realmente fez muito sucesso. No YouTube, realmente muita gente assistiu, mas curtiu. Foi o pontapé da motivação da gente continuar. E aí a gente foi conhecendo as pessoas, a gente começou aqui esse bate-papo, que é uma coisa que a gente acha muito legal, porque a gente tem essa oportunidade de falar com muitas pessoas incríveis, né, igual você aqui que está com a gente, e ter essa chance de ter essas trocas. Que é alguma coisa legal, né, da internet, que facilita agora essas trocas também de longa distância. Legal. E no Brasil, quais são os filmes que vocês admiram? Vocês falaram do Cabeça de Negro, né, mas fale um pouco aí do cinema brasileiro, o que vocês curtem de maneira geral? Olha, tem muitos filmes. Tem um filme de um parceiro nosso que a gente já fez produções juntos, que é de Rogério Sagui, que é Rosa Tirana, que é um filme muito, muito bonito, que tem uma fotografia muito marcante, com as cores e com uma qualidade muito poética. E a gente gosta desse filme bastante. A gente estava falando também, até mesmo que você até trabalhou com o Andrucha, que ele é um também um grande diretor, que a gente é muito fã dos filmes dele. Em geral. Aí, claro, também os filmes do Walter Salles também, a gente também gosta muito. E também, né, inclusive, ano passado, né, com Ainda Estou Aqui, que foi também toda essa febre muito legal, realmente ótimo filme também. Acho que o Walter Salles tem um estilo bem diferente, no sentido que ele tem um estilo bem, vou chamar assim, simples e elegante em si. Ele tem a forma que o filme é montado, que as coisas não existem não sei dizer um exagero, alguma coisa, existe uma elegância na forma de contar. Que, por exemplo, Ainda Estou Aqui foi contar de uma forma bem interessante, com uma temática tão pesada, né, sobre a ditadura militar e tudo, com essa tragédia, mas contou de uma forma até suave, que tem, o Walter Salles tem esse estilo bem marcante em si. Sim, a gente também tem que mencionar aqui também os filmes do Silvio, já que a gente está falando de documentários, também Silvio Tender. Com certeza. Que a gente, né, teve a chance de conhecer ele apadrinhou a gente um pouquinho assim ainda, né, e assim, realmente uma coisa que a gente gosta muito dos documentários do Silvio é realmente esse jeito dinâmico que mostra um pouco realmente a visão dele, que é o legal de cada documentário.
né, que você consegue enxergar uma temática através dos olhos de quem está fazendo isso, que inclusive traz o estilo, né, de cada pessoa. Eu acho que... O que é interessante do Silvio é que ele tinha, os documentários não poderiam ser mais diferentes, mas tinha um estilo que você sentia que era um documentário do Silvio. Ele tinha realmente uma qualidade, uma visão realmente única, realmente com muita maestria. Aí a gente também comentou aqui do Luciano Vidigal, que Casa Branca, a gente já recomendou várias vezes para várias pessoas e realmente a gente também... É um clássico, né? Já nasceu clássico, né? O Casa Branca. Exatamente. Sim, exatamente. Branca. Isso. Em geral, o cinema brasileiro tem uma versatilidade muito, muito grande que, infelizmente, às vezes nem com a dificuldade da distribuição, às vezes nem chega no público amplo, e isso é uma pena. Existem filmes de terror maravilhosos brasileiros, existem filmes de vários estilos diferentes que só precisa ter essa luta para ter documentários, até animações, só que existe também essa luta de chegar no público mais amplo, porque o cinema brasileiro está muito forte e o Oscar, nesses 2 anos consecutivos, está dando uma força, uma valorização que é muito fundamental, e a gente espera que isso só cresça e que o cinema brasileiro vire realmente algo que todo mundo olha para o nosso país com esse olhar de, é o país do cinema. Exatamente. Até já vi uma época um meme assim, tipo, daqui a alguns anos o pessoal nem vai saber mais que o Brasil é o país do futebol, vai ser o país do cinema, então isso é legal, a gente está otimista com esse crescimento, porque o Brasil vive a arte, respira, o brasileiro vive a arte, existe tanta coisa diferente, tanta variedade cultural que existe, que ainda tem que ser visto no cinema brasileiro, só precisa ter esse espaço a ser contado. E você também trazendo, né, as realidades das periferias e vários temas muito importantes para serem conhecidos também. Então, é isso. São cineastas como você que são essenciais para esse ecossistema do audiovisual, de trazer esses novos olhares que não são só Rio de Janeiro, o Rio Eixo, as coisas específicas, o Rio elitista, o Rio, o Brasil que se vê por fora. A gente também faz os filmes do Kleber Nossa Filho também, que também trazem no cinema. Né? Quer dizer, não é só ele, né? A gente tem uma produção muito forte no Pernambuco, mas que é bem legal realmente essa descentralização que a gente vê muito. Então, quando a gente tem um agente secreto rodando e também passando muito no cinema e tendo audiência, isso é algo que eu acho que fortalece todo mundo e é muito legal, muito lindo de se ver. E, bom, é isso. Eu acho que a gente está aqui já um papo no muito nosso... bom. É que a gente acabou de vendo, assim, olha só, o papo flui tão bem, dá vontade de conversar mais. Antes da gente partir aqui para as considerações finais, a gente vai só pedir que você indique alguém. Quem você acha que deveria também vir aqui falar com a gente? Tem uma diretora que eu tenho a sorte de acompanhar o trabalho assim, há muito tempo, que eu gosto muito, que tem uma grande habilidade para contar histórias e que tem um trabalho muito autoral, chama-se Milena Manfredini, é uma documentarista, ela fez vários curtas muito interessantes, assim. Então, acho que a Milena é uma figura boa para trocar, porque ela estabeleceu uma linguagem própria na forma de fazer os filmes, e são filmes muito afetuosos, assim, que ela realmente coloca o olhar dela e a forma de ver o mundo no filme. Então, eu acho que a Milena Manfredini é uma grande cineasta, admiro muito o trabalho dela. Maravilha, então a gente vai chamar ela e fiquem de olho aqui para a futura edição com Milena Manfredini. A gente vai convidar ela e tentar trazer para cá. Fantástico. Bom, olha só, Emílio, muito obrigado, né, por você ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Foi um papo muito legal, acho que realmente também muito inspirador ouvir assim, suas experiências, ouvir sua visão também. E agora a gente abre aqui o espaço para você fazer considerações finais, se você quiser deixar alguma mensagem, o que você quiser. Bom, agradeço enormemente pelo convite. Acho que é importante a gente estar sempre em movimento, sabe? Estar sempre pensando projetos, executando da maneira que for possível, mas é importante um movimento. Acho que é um movimento que faz com que a gente se impulsione e vá para frente, e muitas vezes é difícil fazer isso de maneira solitária. Então, vamos ao encontro das pessoas e vamos fazer os filmes e
enfim, e andar, né? Se movimentar, sair do lugar é muito importante. Exatamente, descanso Perfeito. também é muito importante, que tem que planejar o descanso também, e é isso, o cinema é uma arte coletiva, a gente tem que se unir, então é isso. Bom, realmente, a gente agradece muito para a audiência que estava assistindo aqui também, aqui embaixo, né, a gente deixou as nossas redes sociais, do Emílio também, então sigam ele lá no Instagram, dê uma olhada, também assistam os filmes, né, e é isso, nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.